Universo Épico no ar, e o programa de hoje está recheado com drama, fantasia, romance e olha só, uma entrevista com o Marcelo Marrom, humorista. Não saia daí porque o programa começa agora. Universo Épico conversa agora com a Fernanda, ela que é uma das organizadoras aqui da Bienal e vai explicar pra gente, né, um pouquinho sobre o evento. Fernanda, como é que nasceu a Bienal, para o pessoal de casa ter ideia? Olha, a Bienal nasceu como uma feira de livros, a primeira vez ela aconteceu na Praça da República, aqui em São Paulo. Ela foi crescendo, ganhando relevância, se tornando importante, inserindo cada vez mais autores. Fez com que a gente ficasse assim agora nessa Bienal tão grande, com 14 espaços culturais, 1.500 horas de programação super diversificada para todos os públicos. Muito legal a Bienal. 50 anos de Bienal, 25ª edição, né? O que mudou lá do começo para agora? Olha, eu acho que o mundo mudou, né? Lá do começo para agora. O hábito das pessoas mudou, mas o hábito de ler, a leitura de livros, ela continua tendo um papel especial na vida das pessoas, né? Por isso que eu acho que a Bienal, durante todo esse tempo, continua com essa força e cada vez mais interessante, com uma programação mais rica e com o público visitando. A leitura, por mais que o mundo mude, ela tem um lugar especial. Então a Bienal tem um espaço muito bom, importante, garantido, e tem de trazer essa magia aqui, esses autores para estar em contato com o público. Fernanda, quem fala que o livro, né, vai morrer por conta de internet, por conta da digitalização, né? Isso não é verdade. O livro físico sempre vai ter espaço ali, vai ter um carinho, né, pelo leitor. Olha, eu acho que o livro, ele tem sempre um espaço, seja no formato digital, seja no formato impresso. Tem muito espaço para o digital também. Então, eu acho importante a leitura, não importa o meio, né? Eu acho que se a gente está lendo, a gente está crescendo, aprendendo e se divertindo, porque leitura também é entretenimento, temos espaço sempre para o livro, em qualquer formato. E olha só, quem está aqui do meu lado é a Lucy Santos, ela que é escritora do romance A Proposta. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Conta um pouco pra gente então da história do seu livro. O livro conta a história da Alice e do Marcelo. Eles são amigos desde a infância e o Marcelo sempre foi apaixonado por ela. Só que ela reluta um pouco com esse amor. Ela tem uma desilusão amorosa muito forte e ele vai tentar tirar ela dessa depressão, desse mundinho que ela se fechou e mostrar que o amor é lindo. E qual que é o diferencial dele para os outros romances? É um casal normal, é um casal comum. Ele é veterinário, ela é arquiteta e eles vivem aqui em São Paulo a rotina do paulistano mesmo. Então são duas pessoas normais tentando fazer que o amor dê certo. Qual que é a sua expectativa, né? De vender muito livro, de ser conhecido? Quem não tem essa expectativa? Que autor não tem essa expectativa, né? De vender muito, de ser conhecida? Mas a minha expectativa para essa Bienal é a melhor, porque eu vejo que muitas editoras estão investindo no autor nacional, editoras investindo em quem está começando, então eu acho que a minha expectativa é a melhor. Convence o pessoal então de ler o seu livro. Gente, olha, A Proposta, um romance normal, não tem nada de anormal, são só duas pessoas que estão tentando viver o amor de verdade. E andando aqui pela Bienal, a gente encontrou outra escritora, a Giovana. A Giovana que escreveu E Se. Esse daqui foi o primeiro livro da Giovana e agora ela está com novidade. Tem livro novo, né, Giovana? Sim, eu lancei no finalzinho do ano passado esse livro aqui, que eu relancei, na verdade, é uma segunda edição, mas ele é super diferente, porque estão duas partes dentro do livro, então é bem diferente. Por que fazer dessa maneira, né? De colocar duas partes invertidas?
Eu escrevi esse livro quando eu tinha 13 anos, então quando eu relancei no ano passado, eu não queria que os meus leitores vissem eu escrevendo com 13 anos. Agora já passou 5 anos desde aquela época, né? Então a minha escrita já amadureceu bastante. Então eu reescrevi o livro e eu queria uma coisa nova também para a história. Então eu escrevi a parte do outro personagem. E aí eu queria lançar as duas ao mesmo tempo, só que não tinha como, então eu fiz vira-vira. Tá certo, é uma maneira de aproveitar aí também, né, um lançamento. E fala um pouco da história do livro, sobre o que conta. Procura-se conta a história da Ariane, que ela é uma garota de 17 anos e ela nasceu com uma doença no coração chamada coronariana. E essa doença sempre fez a vida dela ser meio limitada, só que a vida dela, apesar disso, é normal. E ela é muito reservada, então só a família dela sabe sobre a doença e é a melhor amiga. E ela descobre que vai ter que fazer um transplante, senão ela pode morrer em 2 meses. E aí que chega o romance, que é quando ela reencontra um antigo amigo dela e ele tá, tipo, muito disposto a enfrentar qualquer coisa pra fazer com que ela sobreviva. E eles se apaixonam, que no caso ele que narra essa parte. E aí fala bastante sobre doação de órgãos, sobre transplantes e sobre a doença. E é uma abordagem diferente sobre essa doença. Qual é, né, a diferença aí que tem no seu romance, né, de outros romances? Bom, eu acho que primeiro que a perspectiva de cada personagem, que enquanto ela, por exemplo, como ela tem essa doença, às vezes ela não está acordada, às vezes ela desmaia, por exemplo. Então, enquanto ela está desacordada, ele está acordado e está contando essa parte dele. E a diferença é que não fala só de um romance normal, né? Fala sobre também a doação de órgãos, que eu cito que é muito importante para você contar para sua família que você precisa, né? Dar esse passe para você conseguir doar, e sobre como funciona cada transplante, as doenças. Eu dou muita ênfase para a doença, no caso. Giovana, fala para o pessoal de casa, então, quais são os seus canais de comunicação, Instagram, Facebook, para que eles possam encontrar o seu livro, né? E você? Bom, eu tô no Facebook como Giovana Vaccaro, no Instagram como Giovana Vaccaro, no Twitter como Gio Vaccaro, e no YouTube eu tenho um canal chamado Passa Cola, que é mais sobre qualquer coisa, não é sobre livros, sabe? Bastante coisa. E agora o nosso bate-papo é com o Jonathan, ele que é autor da trilogia 3 Heróis do 10º Mundo e tá lançando aqui um novo livro na Bienal. É isso mesmo, né? Tá quentíssimo. Tá quentíssimo. Chegou ontem da gráfica mesmo, diretamente pra Bienal de São Paulo. O livro, a trilogia do 10º Mundo, ela acompanha um grupo de pessoas que foram do nosso mundo pro 10º Mundo, que no caso é baseado na mitologia nórdica. A mitologia nórdica tem apenas 9 mundos. Esse é um completamente novo, que ninguém conhece por que tá lá ou não. E a história, tanto o livro 1 quanto o livro 2, ela é contada em primeira pessoa. O personagem principal, que como se estivesse na frente do leitor, passando toda a história. No livro 2, o personagem, que eu tô lançando agora, o Dois Imperadores, o personagem, ele tá sendo atormentado pelo que forçaram ele a cometer nesse mundo, que é um mundo mágico onde tem criaturas por todos os lados, monstros por todos os lados, tentando matar as pessoas. O personagem daí, ele tá sendo atormentado e ele acredita que forçaram ele a virar um monstro. Ele resolve fugir de toda a sociedade e viver escondido, protegendo as pessoas de quem ele se tornou. E de onde que você tirou essa ideia? Qual é a sua influência? Eu tenho várias influências. Desde criança, eu jogo muito, leio todo dia, na verdade, eu leio pelo menos umas 20 páginas. Então, também assisto muita série, anime. Você que escreve aventura, né, ficção, tem um monte de concorrentes aí no mercado. E como que você faz para se destacar, né? Qual que é a diferença, o diferencial do seu livro? Eu acho que cada livro, cada autor, ele tem um aspecto seu próprio do livro. O meu, por exemplo, os leitores que vieram me dar o feedback, as resenhas que tiveram, eles falam que eles conseguem ver muito a questão de jogos de RPG e de anime no meu livro. Tanto porque eu separei o livro diferente, ele não é separado em capítulos, ele é separado em atos. E rede social? Eu tenho uma página no Facebook, que é facebook.com/autor JF Oliveira, e o meu Instagram é j.f_oliveira,
que é como que eu assino o livro. O leitor que te acompanha pode esperar para o próximo ano já o terceiro da trilogia ou não? Com certeza, eu já vou saindo aqui da Bienal, voltando, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, então voltando para Florianópolis eu já vou começar a escrever o terceiro livro para ele sair ainda mais perfeito do que esses dois estão. E agora aqui ao meu lado eu tenho a Tati Machado, a Tati que lançou 2 livros e vai falar um pouquinho sobre eles pra gente. Tati, fala aí sobre as princesas, né? Que é uma releitura, né, das princesas. Sim, a gente recriou as histórias da Bela Adormecida, Cinderela, Ariel e Malévola, que não é bem uma princesa, mas aqui na história cabe como uma princesa. Só que a gente recriou elas sendo meninas normais, com corpos normais e fora de padrões de beleza estéticos que a mídia impõe o tempo todo. Então são princesas gordas que se amam e se aceitam do jeito que são. E a gente fala muito de empoderamento feminino ao longo do livro também. Então é uma história para todas as idades e recomendo muito a leitura. É uma antologia com quantas escritoras? Fala o nome delas pra gente conhecer também. Claro, são 4 autoras ao todo. Eu, a Mila Vander, a Janaína Rico e a Larissa Siriani. E cada uma conta a história de uma personagem. E essas histórias têm como pano de fundo essa coisa de falar de estética, de gordofobia, de representatividade. Só que cada princesa no seu cantinho, no seu universo particular. A ideia é que as meninas se identifiquem com as histórias, né? Sim, a ideia é que existem muitas pessoas na mídia que se sentem representadas, mas a grande maioria não se sente, né? Esses corpos de revista e de TV, eles são minoria. E a gente precisa ter uma inspiração para que jovens e mulheres, todas as idades, se olhem e falem, nossa, poderia ser eu naquela história, naquele livro. Então a gente criou Princesas de Power para que meninas e mulheres de todas as idades se identifiquem e se amem como são. Fala um pouquinho pra gente sobre Singular. Singular é uma alegria lançar, porque ele é um livro que é um romance, uma comédia romântica, mas que ao longo da leitura quebra muitos tabus. Então, a gente tem um protagonista transgênero e uma personagem gorda, que é uma ex-modelo no papel principal. E pra mim é muito importante falar sobre isso, porque meu marido é transgênero, então a história é inspirada nele. E eu queria muito que pessoas transgêneros também se vissem espelhadas em algum lugar, né? Eles estão sempre à margem da sociedade, à margem de emprego, à margem de tudo. E aqui, pelo menos no meu universo, eles são os protagonistas. É uma história ficcional ou tem aí muita dose de uma biografia, né? Então, é ficcional sim, mas eu quis usar meu marido como inspiração porque eu passei pelo processo de transição ao lado dele, eu vi como é de perto. Então, assim, boa parte é ficção, mas muita coisa que eu aprendi na prática eu coloquei nas páginas de Singular também. Como é que faz para ter esse contato do livro? Bom, o contato mais íntimo que eu tenho com os meus leitores é através do YouTube. Eu tenho um canal com meu nome, Tati Machado, onde eu falo de livro, de representatividade, transfobia, enfim, vários assuntos. E a partir de lá você tem todos os canais de compra do meu livro. Está disponível na Saraiva, na Livraria Cultura, nas editoras também. E às vezes até comigo, quando a pessoa quer autografado e com carinho especial. Então, é isso. Vamos falar agora sobre drama. Nunca Olhe para Dentro. Aqui ao meu lado a Amanda. Amanda, que está lançando aqui o livro na Bienal. Ela começou com fantasia e agora mudou tudo para drama. Por quê?
Sim, é um gênero totalmente diferente, né, da fantasia, mas ele aborda muitas questões da atualidade, que é uma coisa que está bem em alta e as pessoas gostam mesmo de ler, então foi uma mudança para esse sentido mesmo, de conseguir atrair novos leitores e conquistar mais pessoas. Voltando um pouquinho, você fez A Escolhida, né? A Escolhida falava sobre o quê? A Escolhida era um romance fantástico sobre uma garota que ela era um anjo e metade demônio. Ela tinha essa dualidade nela porque a mãe era um anjo, o pai era um demônio e ela era uma assassina também. Ela tinha essa sede de sangue por causa dessa dualidade mesmo entre mal e o bem, né? Então, assim, para retratar mesmo o quanto os seres humanos, nós temos essa questão mesmo, né? Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom. Então a Ari vinha para trazer essa questão assim na fantasia, mas também falando sobre questões reais. Quando a gente olha fantasia, pelo menos no mercado, a gente vê que livro de fantasia acho que vende bastante, né? Você não ficou com medo de fazer um livro de drama e não ser bem acolhido pelo público? Ou não? Tem espaço para todos os gêneros? Não, eu acredito que tem espaço para todos os gêneros mesmo. A fantasia ela tem um público, na verdade, mais jovem, né? Eu acho que a fantasia ela pega mais esse campo mesmo, enquanto o drama ele pode envolver mais, vai desde, no caso, o jovem adulto até pessoas de mais idade. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo mesmo, então não teria problema nesse sentido. E nesse novo livro você fala sobre temas importantes, né? E cita até um distúrbio. Fala um pouquinho pra gente. Fala sobre sinestesia, que é um distúrbio psicológico, onde as pessoas elas trocam, pode ser cores ou sensações, enfim. Ela pode olhar para alguém e falar que a pessoa é de uma cor ou que a pessoa tem um cheiro. Então ela faz essa associação, né? Então a Bettina ela faz isso, ela vê as pessoas através das cores e todas as cores para elas têm um significado. E fala também sobre homofobia, que é uma coisa que está bem, né, bem entre a gente, que tem que ser debatida. Questão racial também, porque a melhor amiga dela é negra e sofre bullying, enfim. Então fala bastante, e fala também sobre violência doméstica, que é um tema central da obra, onde ela é abusada pela tia. Então são temas bem fortes e atuais que são importantes de estar sendo debatidos. Pessoal de casa, então, tem que ler o livro. Por quê? Porque é bom. O livro é bom, o livro é bom. Não, mas realmente retrata várias questões do nosso dia a dia, além de trazer reflexões sobre tudo que tem à nossa volta. É um romance bem intenso e eu convido vocês a estarem conhecendo. Amanda, quais são os seus canais de comunicação? Então, eu estou no Facebook, Facebook/AAG Costa. Estou no Instagram também e tenho um perfil também pessoal no Facebook. E agora aqui ao meu lado eu tenho a Renata Ventura, ela que lançou aí o livro A Comissão Chapeleira, mas o primeiro foi A Arma Escarlate, é uma série. Isso, vão ser 5 livros, um em cada região do Brasil, sobre magia. É inspirado em Harry Potter, né? Eu era muito fã de Harry Potter, continuo sendo. E aí eu ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil. E aí comecei a imaginar, e é uma loucura, né? Porque Brasil é uma loucura. E o protagonista ele não é tão bonzinho quanto o Harry Potter, ele é mais anti-herói, mais malandro, carioca, de comunidade, né? Então ele descobre que é bruxo durante um tiroteio em 97 e aí ele tem que sair correndo porque ele está sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico e ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. Você já está programando os próximos livros, né? Como é que está aí a escrita? Sim, o terceiro já está quase pronto, vai se chamar O Dono do Tempo, vai se passar na Amazônia, com toda a mitologia indígena, muita lenda, muito legal. E deve ficar pronto em março, deve ser lançado em março. O quarto vai se passar no Sul e o quinto em Brasília. Agora me conta, né? A capa aqui do livro tem uma varinha e no segundo, a Comissão Chapeleira, temos um chapéu aqui. Sem contar spoiler, né? O que esses itens representam para a história? Então, a varinha do primeiro é a varinha do Hugo, que ela é feita com cabelo de curupira e a madeira de pau-brasil. E ela é um pouco temperamental, ela é como o Hugo. Então, não dá muito para controlar. E a Comissão Chapeleira é um pouco spoiler, mas não tem problema. É uma comissão política que tem no segundo livro que vem para controlar o Brasil, para tentar
arrumar o Brasil da forma deles, meio ditatorial e tal. Renata, por que o pessoal tem que ler o seu livro? Oxe, nossa, não, é difícil encontrar fantasia no Brasil, né? Tem alguns autores muito bons também, que todo mundo devia ler. E o Brasil é um país muito mágico. E a mitologia brasileira, o folclore brasileiro é muito mágico. A gente acha que é bobinho porque a gente tem aquela ideia de que o folclore brasileiro é aquela coisa infantil que a gente vê em programa infantil e que a gente aprende na escola. Mas o folclore brasileiro original foi feito para assustar adulto. Então, se vocês querem realmente conhecer o folclore brasileiro de verdade, vocês vão se impressionar com qualquer livro que mostre lendas folclóricas brasileiras como elas são no original. Tem muita pesquisa envolvida aí, né? Porque se passa em vários estados, em várias cidades do Brasil, né? Sim, sim. Todas as culturas brasileiras. O terceiro livro vai ter um monte de etnia indígena, ribeirinha. Então eu sempre pesquiso anos e anos para cada livro. O segundo livro se passa em Salvador, no Rio de Janeiro, mas também em Salvador. E aí tem as lendas lá do Nordeste. Várias lendas que ninguém conhece, que poucas pessoas conhecem, e quando eu descobri durante a pesquisa eu fiquei muito impressionada, e são lendas bem assustadoras às vezes. Então isso é sempre muito interessante, eu acabo me divertindo muito com a pesquisa também, e aí eu espero que os leitores também gostem lendo. E agora, então, passa para o pessoal os seus canais de comunicação, né? Para quem ficou interessado em conhecer mais sobre a história e conhecer sobre você. Então, aonde que te encontra? Eu estou nas redes sociais, no Facebook, Renata Ventura, Renata Ventura 4, em números romanos, porque tem limite, eu tive que criar vários perfis. Teve que ser criativa. Sim. E no Instagram é Renata_Ventura_Escarlate. Você pode me seguir lá, falar comigo. Os personagens têm perfil no Facebook também. Então eles podem conversar com os personagens depois de ler o livro. Legal. Sucesso! Obrigada! E agora eu vou falar com o Marcelo Marrom, ele que está lançando um livro aqui na Bienal. Como é que é essa história, né? Lançar um livro, tem humor? Conta um pouco pra gente. Cara, tem humor, é o que esperam de mim, né? Tem sempre que fazer humor. Mas tem muito conteúdo motivacional, tem muito conteúdo prático para a vida prática, para a vida moderna. Então, o Não Durma de Sonhar, ele vem após 2 anos e pouco de um hiato aí sem escrever, né? Porque eu tinha feito o Fé Demais, que foi muito bem. História de Fé e Humor, Marcelo Marrom, Fé Demais. E aí nesse tempo que eu fiquei sem escrever, eu percebi a sede da galera que tinha comprado, tinha lido, de uma nova história, de um complemento, de como é que a vida andou nesses 2 anos e meio. E aí eu registrei tudo aqui no Não Durma de Sonhar, que é o nome da minha palestra também, inclusive, que eu faço aí Brasil inteiro para grandes empresas, com humor e conteúdo. Humor e conteúdo. Humor, sempre a linguagem é essa, a linguagem da comédia. Marcelo, você lê bastante? E quando lê, o que você gosta de ler? Eu não sou um cara que leio... Para um autor, eu leio pouco. Eu deveria ler mais. Mas eu leio o suficiente para ser feliz, vamos dizer assim. Leio muito em avião. Tenho o hábito de... Peguei voo com mais de 1 hora, é livro. E tenho lido boas coisas. O livro atual que eu estou lendo é um livro do Caio Fábio, um livro de um pastor que... o nome do livro é O que o Sofrimento te ensina, nos ensina, alguma coisa assim. É um livro que fala basicamente do dia em que o sol não brilha, que é normal na vida de todo mundo. Ele fala basicamente das dores que todos nós vamos ter ao longo da vida, não existe uma vida perfeita. E é um livro maravilhoso, eu recomendo. Mas antes desse, tem esse aqui para você ler, ó. Vamos lá. Você escreve as piadas que você conta no stand-up e aí escrever um livro. O que é mais fácil, escrever piada ou escrever um livro? Olha, ou cada um tem o seu grau de dificuldade? Não, acho que cada um tem o seu grau de dificuldade. A questão do livro, eu estou numa editora que me deixa muito à vontade. Eu nunca trabalhei com prazo. Eu acho que se eu pego uma editora que fala assim, não, você tem que pegar o livro dia tal. Cara, tanto que meu contrato é de 3 livros por ano. Eu já estou há 4 anos com a editora e estou lançando o 2º. Então é tudo no meu tempo, assim.
eu cismei, comecei, aí eu dei o start. Eu vou seguindo, vou levando, demora aí uns 4, 5 meses para escrever um livro curto. Esse é um livro de leitura de 1h30, 2 horas no máximo. Então é teoricamente um livro curto, na prática é um livro curto, mas que eu levo um tempo assim para escrever. E aí eu também vou sentindo, eu mudo, eu volto. Enfim, é um método. As piadas, pelo menos na minha vida, eu conheço 1 milhão de pessoas que escrevem piada. As minhas piadas foram nascendo uma das outras e foram se entrelaçando e virou material hoje que eu fico 2 horas no palco falando só de coisas que eu escrevi. Isso é muito curioso, porque eu nunca parei para escrever, mas escrevi na memória, testando coisas e fazendo a coisa acontecer. É muito interessante. E motivacional, né? O que o pessoal pode encontrar no livro, né? Tem alguma passagem, alguma coisa marcante que você já poderia adiantar para o público? Tem, eu termino o livro dando 7 dicas de como estabelecer o start para o teu sonho. Eu não posso prometer que a pessoa vai realizar o sonho dela, mas são princípios básicos que eu venho fazendo e realizando meus sonhos. E aí tem um detalhe importante, eu desço do pedestal de escritor e caio junto com o leitor nesse desafio, porque aí eu exponho qual é o meu atual sonho e falo, eu também vou cumprir essas 7 dicas e a gente tem aí até o próximo livro para dizer se eu consegui ou não. Então vira meio que um desafio, mas um desafio na horizontal, né? De igual para igual, não estou lá em cima e o cara está aqui embaixo. Olha, o autor mandou fazer isso. Não, o autor está sugerindo que você faça e ao mesmo tempo fazendo também coisas que ele já vem fazendo, não é uma receita de bolo, mas são dicas práticas, dá o start aí para realizar teu sonho. Tem que ler. Tem que ler, cara. É bom, vai fazer bem para você vai dar risada. Ao mesmo tempo, quando você vê, você está se emocionando com as histórias. E eu tenho certeza que esse livro vai trazer também um nível de identificação muito grande com o leitor. As histórias são muito próximas do povo que me segue, que compra meus livros, que vai no meu show. Então, quem estiver lendo vai falar, caramba, eu estou passando por isso aqui também, cara. Tem que sair dessa, talvez esse seja o caminho e tal. Vambora, vamos ler, vamos nos divertir aí. Ponto final no Universo Épico de hoje. A gente andou bastante aqui na Bienal para mostrar o melhor para você aí de casa. Eu fico por aqui com um bom café e um livro. Até mais!